noite, gente, tudo bem? Gente, eu acabei de ligar a live, começou a chover aqui, ainda bem que eu peguei o fone, e o fone eu peguei realmente pra ficar com o microfone aqui, pro áudio ficar muito bom pra vocês, né? Então vão chegando, sejam muito bem-vindos, mais uma noite, né? Ontem foi maravilhoso e eu sei que hoje vai ser ainda melhor, porque hoje a gente tem um convidado muito especial, né, que é o Lucas. O Lucas, gente, ele tá na Partitude, né, me seguindo, enfim, a gente conversa muito como amigos há muito tempo, assim, há anos. Acho que desde o comecinho, eu comecei a página em dezembro de 2021 e acho que o Lucas chegou assim logo depois, né? Ele já entrou em contato comigo, né? Então, muito boa noite, todo mundo que tá entrando. Muito boa noite, estou muito feliz que vocês estão aqui. Vão chegando, ainda não são 7h30, né? Eu entrei um pouquinho antes para poder fazer uma introdução com vocês sobre quando eu comecei a pensar sobre a questão da multirracialidade, era muito por um viés de mulata mesmo, né? Enquanto mulata, e eu sempre coloco nos meus trabalhos, né, que independente do que eu escreva, eu sempre vou abranger mais a experiência mulata, né? Então, no meu TCC, na introdução, eu falei sobre isso. E aí tem questões que se atravessam de pessoas mulatas e caboclas, né? E tem questões que vão ficar lacunas, né? Por quê, gente? Porque a categoria pardo, ela inclui uma diversidade imensa de experiências e que mudam de território para território, né? Então, o Brasil é muito grande, né? Então, o conceito tanto do pardo mulato quanto do pardo caboclo ou outras misturas, né? O cafuso, o jussara, vai mudar de território para território. E eu tenho certeza, né? Eu tenho essa consciência de que eu não vou conseguir abarcar todas as experiências, né? Ó, o Lucas já entrou aqui, né? Eu vou colocar ele pra dentro. Mas só terminando de falar, eu sabia que eu não ia conseguir abranger todas as experiências, né, dentro desse grupo pardo. Então, o contato para mim com pessoas caboclas, com pessoas de origem indígena, né, e com indígenas também, sempre foi muito importante nessa jornada, né? E por isso que eu convidei o Lucas aqui hoje pra gente ter essa conversa. E pra gente não perder muito tempo, eu já vou colocar ele aqui pra gente já começar a conversar, porque hoje o palco é dele, hoje o palco não é meu, né? Live em dupla. Emocionante demais. Cadê, gente? Aí. Tá indo, tá indo. Aí, deu certo? Deu certo, meu amor! Que bom te ver aqui. Ó, Seja tem um muito cara ali no fundo, bem-vindo. viu, galera? Tô evitando muita treta, assim, então nem vou colocar ele no meu ombro aqui, nem vou colocar ele no pescoço, beleza? Tá evitando treta, então hoje tá Não, diferente, né, amigo? não, assim, a gente vai discorrer. Inclusive, eu tenho que te parabenizar. Você tem a fanbase mais bonita do Instagram. É, Total. Uhum. Perde um porque. pouco pra mim, porque a minha é linda. Nossa Deus, só caboclo bonito que me segue. Ah, não, mas a gente tem muitas pessoas que seguem os dois, né? Que são aliados e é só pessoas maravilhosas, pessoas perfeitas, né? Mas Ó, seja muito bem-vindo, meu amor. Tô muito obrigado. feliz que você Vou tá fazer um aqui coração aqui na hoje. live. Faz Vamos fazer. coração. E ó, Aí, União Cerrado ó, do Mata olha. Atlântica aqui, ó, Olha ao o vivo. drama do pardo. Aí, Olha o drama do ó, pardo, se liga. tá Eu tô com a minha entrando uma mão aqui galera fazendo aqui, ó, sombra. muito foda. Tô com a minha mão aqui fazendo sombra. Eu tiro a mão e fico laranja. Não, e eu, olha aqui, amiga, não sei Não, se você viu o story que eu postei, ó, que eu mudo conforme a luz. Ali, ó. Aí, ó, não, agora eu eu tô mais vi. na sua cor, ó. Não, peraí. Ó. Aqui, olha aqui. Ai, Mudou. muito bom. Aqui, ó. Vamos virar ela pro meu lado. Eu fico russo. Peraí. Olha aqui. Ai, você, amigo, eu gosto muito de ouvir sua voz, que a gente fica imaginando a voz, né, quando a gente Tô vê os textos. 100% oficiando aqui agora. Muito bom ouvir você. Mas Tranquilo. vamos lá, eu quero que a primeira coisa gente, eu trouxe umas perguntas, tá, para fazer pro Lucas.
Então vai ser como um modelo de entrevista, vai ser um roda viva sem a roda, entendeu? Eu que sou a Uhum. toda roda aqui. Então, a primeira coisa que eu Então, quero te perguntar é quem é o Lucas? Eu vou pedir para você contar a sua história e o que que fez você começar a produzir o conteúdo que você produz hoje em dia. Então, conta pra gente. primeiramente, assim, né, pra quem não sabe, meu nome é Lucas, né? Não é Nhenguara, tem gente que acha que Nhenguara é meu nome indígena. Cara, não, nunca fui nomeado por nenhum povo, tá? Nhenguara, na verdade, é um nome artístico. Então, eu sou nascido e criado em Goiás, mais precisamente em Goiás Velho, interior de Goiás. A minha cidade é a antiga capital do estado, né? E aqui, um fato até que é curioso. A minha cidade ela fica em uma região que a gente chama de Bacia do Araguaia, ou Vale do Araguaia. Aqui viviam os povos indígenas que eram denominados como goiáses, tá? Mas assim, foi uma denominação que foi dada pelos bandeirantes, enfim. Eram povos distintos, com culturas distintas que viviam aqui e que tinha como principal característica, né, metalurgia com o uso de ouro, né, que eles extraíam ali das águas, enfim. Mas voltando um pouco para a minha história, né? Eu venho de uma família de origem bem rural, tá? Caboclo do campo. E a minha família é de uma origem bem diversa também. Pelo lado materno, minha família vem de uma mistura de negros com indígenas. E pelo lado paterno, é uma mistura de brancos com indígenas. Só que o que, que acontece? A minha referência de pessoas não brancas da minha família sempre veio pelo lado materno. A família do meu pai, minha avó ela morreu antes de eu nascer, que era a pessoa cabocla da família. Então, assim, é uma família que, pelo menos pra mim, foi muito embranquecida, sabe? Mas é bem curioso porque, mesmo sendo uma família embranquecida, o lado que eu puxo a ancestralidade indígena é pelo lado do meu pai, que é o lado que eu tenho mais conhecimento. Porque a minha ancestralidade indígena, pelo lado materno, ela vem de fora, ela vem de Minas, né? E eu sou do interior de Goiás. Então, assim, falando brevemente, a nível de raça em questão racial, o que, que acontece? Vou entrar um pouco em questão de fenótipo, mas só para me situar. Eu sou uma pessoa parda, né? Tenho traços indígenas, assim, vamos falar entre aspas. E eu tenho cabelo liso, como você pode ver. E aí entra uma questão de subjetividade que é bem curiosa, que é a seguinte. A gente tem uma certa passabilidade, sabe? Mas essa passabilidade não significa que a gente é lido como branco socialmente. Você tem uma aceitabilidade maior. Tipo assim, se você estiver no meio do povão, você é visto como mais um. Então eu fui começar a ter uma percepção do que era racismo de verdade na adolescência. Muita gente começa a ter na infância. Pessoas que são muito racializadas, pessoas pretas, começam a ter na infância. Comigo demorou um pouco mais. Eu acho que você até lembra daquela época, começo ali da época de 2010, quando estava muito no auge do movimento emo, Justin Bieber, Restart. Naquele dia, eu lembro que a galera falou pra mim o seguinte: olha, você é feio, por que eu sou feio? Né? Perguntei. Porque você não tem a pele clara, você não é loiro, você não tem um olho azul. Eu parei assim, eu olhei. E eu estudava num colégio particular nessa época. Eu falei, cara, né, eu realmente sou diferente. Mas assim, não tinha uma percepção do que eu era racialmente. E aí, eu lembro de uma coisa que aconteceu e isso me marca muito, sabe? Nesse colégio um dia entrou um menino lá para estudar e ele era da etnia Carajá. O povo Carajá é um povo do tronco Macro-G, sabe? E o que acontece? Eles entraram muito tardiamente em contato com a colonização. Foi basicamente ontem, início do século XX. Então, assim, ele era uma pessoa muito racializada. Então, ele andava na escola, e a escola tinha aquele corredor muito grande. Enquanto ele não terminasse de andar, o povo não parava de gritar para provocar ele, sabe? Gritar, fazer piadinha. Eu lembro desse menino contando um relato, e ele era gay, sabe? Eu lembro dele contando um relato que era o seguinte: uma vez juntaram a coisa de 5 meninos, 6, não sei, bateram nele e jogaram ele numa lixeira, lá em Goiânia. Sabe aquelas caçambas de lixo, de coleta pública? E assim, naquela época ninguém falava que isso era racismo. Tipo, como assim ninguém fala? Então, você entende? Então, a partir daí, eu comecei a ter um pouco de experiência. Eu falei, opa, não é só uma brincadeira, não é só uma agressão, tem coisa a mais, né? E aí tá, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter mais contato com rap, com outras formas de expressões artísticas, reggae, e eu tive contato com um movimento assim de apoio à causa de luta do povo Tapajó, que lá por meados de 2015, 2013, 2014, eles sofriam muito com a atividade de extração madeireira no território deles lá no norte. E aquilo começou a mexer um pouco comigo, assim, começou a me dar um insight para eu pesquisar um pouco de ancestralidade indígena e saber o que que era, né? E para mim foi uma coisa tão óbvia que eu tinha na minha família, mas eu não sabia. E eu fui saber
assim, conversando com as pessoas mais velhas. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais avós vivos assim, tios assim são meio distantes para mim, mas do pouco que eu conversei, eu consegui ter contato com a ancestralidade. E aí tá, posteriormente, assim, 17 anos eu comecei a fazer faculdade. Na minha faculdade eu não tive tantas experiências raciais assim que me marcaram tanto, porque o que que acontece? Eu fui bolsista de engenharia civil, dos meus 17 aos meus 21 anos, né? E, assim, como eu era bolsista em uma faculdade particular, a maior parte da galera que estudava lá, na verdade, era galera pobre. A galera tem essa ideia de achar que em faculdade particular, assim, né, nas estácios da vida, você vai achar muita gente rica. Cara, não acha. Você acha pessoas ricas estudando em cursos mais elitistas em faculdades públicas. Ali era a galera bolsista que trabalhava de dia para bancar a faculdade à noite. Então, assim, você tinha mãe solo que ia lá com a criança no braço, você tinha, sei lá, a galera que trabalhava e fazia serviço braçal, trabalhava em fazenda, estudava à noite. E, assim, eu tive naquele meio e eu fui me percebendo, assim, cada vez mais como uma pessoa racializada também, né? Mas algo curioso é que ali naquele contexto, a questão racial não batia tanto para mim. E ali pelos meus 19, 20 anos, eu começo a ter contato com os movimentos de retomada. Eles começaram a ficar muito em alta ali por 2020. O movimento negro já estava aqui, muito em alta, o movimento indígena foi e começou a aparecer também naquela época. Né? Começou a ter um hypezinho. E eu entrei de cabeça, assim, né? E eu participava de um grupo chamado Uicaquara. Esse perfil ele existe até hoje. E é um perfil assim, mais voltado para a retomada indígena. Então tem galera ali do país inteiro. E lá eu fiquei 4 longos anos ali, né? Até o dia que eu tive contato com a minha etnia de origem. Consegui conhecer eles, né? E foi aí o choque de realidade, sabe? Porque foi quando eu vi eles falando e eu vi que as questões deles assim eram totalmente diferentes das minhas. Enquanto eu achava que isso é um debate racial, cara, o baque que você tem de perceber assim, a discrepância do que é etnia, do que é pertencimento étnico, é uma coisa muito louca, é uma coisa muito absurda. Porque, assim, a história do povo que eu descendo assim, é um povo que surgiu de um contexto de etnogênese. Quando o bandeirantismo e a atividade do agronegócio avançam em Goiás e na região do Cerrado, os povos que viviam aqui eles perdem muito território e eles passam a viver na marginalidade, sabe, às margens da sociedade. E aí eles passaram a ser conhecidos como tapuias, que foi um termo generalista para se referir a eles. E aí, vendo isso, ali pelo século XVII, o que o Estado faz? Olha, vamos criar um aldeamento, né, para deixar esse monte de índio, entre aspas, lá, mas assim, não é para eles viver, é para assimilar eles à nossa cultura, né? A cultura deles vai morrendo ao longo do tempo, enfim. Então, o meu povo ele surge da etnogênese entre 5 grandes etnias aqui do Cerrado, sendo esse povo Chavante, Xerente, Carajá, povo Javaé, povo Avacanoeiro, né, que são os povo Auás, né, que inclusive eles estão, infelizmente, assim, quase sofrendo genocídio total, a cultura deles perdeu muito. E tem também herança de outros povos, povo Guarani, povo Caiapó do Sul, e também de outras etnias, né, pessoas pardas também influenciaram muito, pessoas negras, né, brancos pobres, né, que compunham a população caipira sertaneja, né, enfim. E foi uma etnia que surge desse processo de etnogênese. E é bem interessante a gente pontuar isso, porque são processos semelhantes assim, aos que a gente vê em quilombos, por exemplo, né? Comunidades tradicionais, enfim. E aí depois disso, né, que eu tive esse contato com eles, eu passei alguns meses me questionando, sabe, sobre o que eu era, e eu comecei a escrever, assim. Comecei a escrever, e foi do nada. A ideia que eu tinha era de falar mais assim para a galera aqui da minha cidade, né? Eu moro numa cidade assim que é cidade universitária, tudo. Eu pensei, bom, tem movimento racial aqui, vou tentar me comunicar com essa galera, né? Trazer um pouco da perspectiva indígena para cá, cabocla. E assim, o tiro saiu pela culatra, porque saiu pela culatra de um jeito que eu mirei na minha região e eu atingi pessoas de outras regiões, né? Cara, meu público assim massivamente é do Norte e Nordeste. E eu inclusive quero mandar assim um abraço incrível, principalmente pro Nordeste, assim, que é um povo que me apoia muito. Galera cabocla do Nordeste me apoia em peso, sabe? É uma coisa que eu acho incrível, assim, né? E é isso, cá eu tô aqui agora, né? Já vai fazer quase 2 anos de página. Hoje eu
passei, assim, recentemente de 6 mil inscritos, né? E aos poucos, o trabalho que eu faço, na verdade, é mais falando da minha percepção pessoal também, né? Não tem lá muito um fundo assim de pesquisa, até porque eu sou formado em outra área, né? Eu não sou da área de humanas, eu sou da área de antropologia, ciências sociais. Mas assim, eu falo das minhas percepções, falo também do que eu aprendi, né? No movimento indígena, de certa forma também impactou muito na minha formação também como pessoa cabocla, no que eu escrevo. E é isso, né? É isso. Muito bom, meu amor. Eu sabia partes dessa história, acho que eu não tinha uma visão tão profunda. Gostei muito de te ouvir. E acho importante, né, que você, por mais que não tá dentro da área da sociologia, pesquisando, os seus posts têm muito embasamento e tem muito estudo, né? Então, Sim. é, é tudo muito maravilhoso, assim, o que você traz, o que você se propõe, né? E é importante a gente quebrar essa visão elitista de só quem tá dentro da academia sob determinado título que pode pesquisar e criar opinião. Não. Exatamente. Todas as Exatamente. pessoas têm esse direito, né? E aí, agora a gente vai para a segunda pergunta aqui do nosso livrinho. Então Eu tá. queria saber qual que é o significado de caboclo? Como que você vê isso? Conta pra gente. Então, cara, caboclo é um termo muito amplo, é uma nomenclatura muito ampla. Caboclo, a princípio, vem do tupi-guarani, caboclo, que significa saído do mato. Em tese, o que seria isso? Seria basicamente um indígena, né, que perdeu o vínculo com a sua etnia e passou a viver fora da comunidade contracolonial dele, ou seja, passa a integrar ali a cultura colonial, né, passa a viver nas cidades, cidade interior, no campo. Esse é um dos significados. Caboclo também, olha que interessante, se você pesquisar no Google agora, significado de caboclo, vai aparecer o seguinte, ó, filhos de pais de etnias diferentes, sendo um indígena e outro branco. E olha a descrição racial, ó, que tem pele acobreada, ou seja, olha os termos que eles inventam para a nossa cor de pele, né? E os cabelos negros e lisos, né? Eu não vou soltar meu cabelo aqui agora, mas vocês já entenderam. Mas assim, esse é um dos significados, é um significado bem reduzido, tá, galera? Ou mestiço de branco com indígena, né? Curiboca, enfim. E aí a gente entra num ponto que é o seguinte, caboclo é bem parecido com pardo, porque é um termo bem guarda-chuva também, bem amplo. Porque, olha para você ver, caboclo também significa caipira, tem a ver com caipira também. Tanto que algumas regiões, aqui no Centro-Sul, é um termo que é utilizado para se referir a pessoas do interior do campo, mais especificamente pessoas do gênero masculino ou que se identifiquem, de certa forma, com o gênero masculino. E caipira também é um termo que vem do Tupi-Guarani, e olha que interessante, caipira já significa cortador de mato. É um dos possíveis significados que a gente vai ter, né? Então, eu em particular definiria caboclo como pessoas que têm forte ancestralidade indígena, né? Porque pode designar também pessoas que vêm de miscigenação, né? Miscigenação de indígena com branco, ou de negro com branco, né? Ou de indígena com pessoas pardas também, que é uma miscigenação também, a gente tem que considerar isso. Mas de modo que a ascendência indígena seja a que mais se destaque, né? E por que eu estou falando isso? Porque existe uma diversidade racial e fenotípica muito grande também no nosso meio, né? Você vai ter pessoas caboclas que vão ter a pele mais clara, como é o caso do Léo Rocha, né? Você vai ter pessoas caboclas que vão ter a pele mais escura, quase um tom retinto, mas assim, o fenótipo é totalmente indígena. É o caso daquela atriz, Mel Muzilo, você já deve ter visto ela. Você conhece ela, pesquisa aí que você vai achar. Enfim, Eu vou ver, então assim, vou ver. vão ter pessoas caboclas que vão ter cabelo cacheado, pessoas caboclas que vão ter cabelo crespo. Inclusive é interessante falar de pessoas caboclas que vão ter cabelo crespo, Bia, porque pode acontecer em determinados contextos dessas pessoas serem percebidas como mulatas ou como negras, sabe? Eu não sei se você conhece o Chavoso da Úrsula, se você conhece ele. O Chavoso da Úrsula, a mãe dele é cabocla, não sei se você sabe disso. Então, mas olha que interessante, na subjetividade dele, ele se percebe como uma pessoa negra, né? Parda negra. Então, assim, acontece muito, sabe? Acontece muito. Mas, assim, independente da forma que a pessoa se autodeclara, é importante a gente respeitar. E aqui também tem outros termos que aí fazem um link com essa questão do caboclo também. Mas, assim, antes de entrar neles também, é interessante a gente falar o seguinte, caboclo também designa etnia, tá? Se a gente for, assim, em determinadas regiões, certos nordestinos,
Caboclo é uma nomenclatura que você vai ter também para povoados e comunidades tradicionais que surgem ali da herança indígena, né? São vilas e povoados que surgem ali de processos de aldeamentos. E em algumas regiões também, caboclo ele tem uma conotação tão étnica que, por exemplo, uma pessoa pode ser branca, se ela ter olho azul, ter cabelo claro, mas se ela tiver uma ancestralidade indígena, ela pode se afirmar como cabocla, sabe? Então, assim, você percebe que isso já muda muito, né, o cenário que a gente tem para debater. E também tem outros termos, cara, que fazem um link com essa questão do caboclo. Um deles é o termo mameluco. Mameluco é um termo que caiu muito em desuso, tá? Hoje em dia ninguém mais usa. E foi um termo que foi mais empregado aqui no Centro-Sul, mais especificamente nos territórios que faziam parte das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro, né? Que seria, no caso, os estados que foram colonizados por São Paulo, né? E você teria Paraná, parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul ainda, quando os dois estados faziam parte, né? Parte de Tocantins também, que seria essa designação do mestiço, né, de indígena com branco. Há quem diga que o termo é bem problemático, porque ele vai englobar aquela questão do abuso de mulheres indígenas, sabe? Ele surge mais ou menos ali desse contexto. Mas o termo em si ele vem do árabe. Mameluco vem do árabe, tal qual mulato, tá? Ele não é um termo que se originou aqui do Tupi-Guarani ou das línguas maternas que a gente tinha aqui. Nos países vizinhos da América Latina, a gente também tem outros termos que vão designar ascendência indígena direta ou miscigenação de indígena com branco, ou de negro com branco, ou de pardo com branco, mestiço com indígena, quer dizer, né? Que no caso, por exemplo, a gente vai ter o termo mestizo, que é muito utilizado na América Latina em geral. Aqui a gente pode citar Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Argentina, sabe? Eu não sei como que é no Chile e no Uruguai, mas acredito que é usado ali também, tá? A gente vai ter o termo cholo, que é bastante usado ali na Bolívia, no Peru, no México também é bastante usado. A gente tem o termo ladino, que é mais utilizado ali na Guatemala, Nicarágua, Costa Rica. E a gente tem um termo também que é nhapengo. Nhapengo, cara, eu não sei ao certo assim onde é usado, mas se eu não me engano, tá mais ali entre a América Central, pegando um pouco ali o Caribe, não sei ao certo, tá? Debates que são importantes também da gente conhecer. Identidade marrom. Identidade marrom, cara, é um debate que é mais pautado ali na herança indígena e surge nas regiões ali do norte da Argentina, né, Bolívia e Peru. O que acontece? Naquelas regiões a gente tem uma herança indígena muito forte do povo Aymara. O que é o povo Aymara? Basicamente são os povos andinos que a gente conhece, né? Ou Quechua, se você preferir. Eram aqueles povos que viviam ali nas proximidades do que era o Império Inca, lá no passado. E pessoas que têm esse perfil racial, esse fenótipo, eles sofrem muito preconceito racial ali, né? Então, assim, já vem de um debate racial mais antigo, que existe ali naquela região. Tem também o Brown Pride, né, que é mais focado ali em pessoas que são de ascendência mexicana indígena, mas que moram nos Estados Unidos. E no México também, de uma certa forma, né? A gente vai ter também o Brown Berets, que era um movimento ali que surgiu ali na luta pelos direitos civis, ali na década de 50, 60, 70, lutavam ao lado dos Panteras Negras e era um movimento de cunho mais racial. Agregava pessoas ali de origem indígena latina, né, no caso mexicana, né, até porto-riquenha também, enfim, de outros países, e povos indígenas também que estavam ali naquele contexto, né, distantes dessa questão dos direitos civis e dos direitos humanos. E é isso. Atualmente no Brasil, cara, não existe um consenso geral assim de luta indígena focada em questão racial. Porque o que acontece? Por mais que o termo caboclo ele urja de uma necessidade de se falar de raça, né, e de etnia também de uma certa forma, para pessoas de origem indígena que não têm vínculo com os povos que elas descendem, é aquela coisa, o termo é um guarda-chuva, tem gente que rejeita o termo, tem gente que não gosta, né? Em partes o termo também está mais designado a comunidades tradicionais, tem aquela questão dele não ser tão amplamente utilizado em outras regiões, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, é mais usualmente empregado moreno, entre aspas, para se referir a uma pessoa parda de origem indígena, vamos falar assim, né? Só que moreno também é um termo bem guarda-chuva, porque, por exemplo, moreno pode ser usado para se referir a pessoas mulatas, né?
pode ser usada para se referir a pessoas pretas. Só que para pessoas pretas eu acho paia, porque é o seguinte, a galera tende a chamar a gente preta de moreno, como se chamar de preto fosse algo ruim, sabe? Como se chamar de moreno fosse menos pior. É uma coisa que eu acho em particular muito triste, sabe? E tem aquela deixa também que moreno é quem tem cabelo preto, branco de cabelo preto, né? Então assim, não tem ali um consenso geral, assim, né? Tem outros termos, assim, que a galera emprega também. Nos Estados Unidos tem uma discussão, assim, sobre pele vermelha, mas é um termo muito pejorativo, cara, muito pejorativo mesmo, assim. Porque, tipo, veio muito de um contexto que eles usavam muito parecido com blackface. Lembra das vezes de Jim Crow? Eles utilizavam aquilo ali de uma forma muito caricata para ridicularizar pessoas de ascendência indígena. Eu não sei, se você assistir Pica-Pau, Pica-Pau, inclusive, é um desenho que você vai ver muito. Porque, assim, ele é uma propaganda de colonização do oeste americano, tá, naquele contexto. E você pode ver que os indígenas ali são retratados de uma forma muito jocosa, muito pejorativa. Você pode ver que eles são colocados muito, assim, num estereótipo de selvageria, né? Sempre ali num papel de burrice, assim, de certa forma, né? Sendo retratado como bobo. Tem uma novela também antiga que chama Uga Uga aqui no Brasil, que até aquela indígena meio bolsonarista, que saiu agora da política, ela fez uma red face ali nessa novela. Nossa, cara, enfim, muito pesado, muito ridículo. Então é isso. Atualmente, nos movimentos indígenas, de internet assim em geral, o que a gente tem? A gente tem pessoas que estão tentando retomar assim, o termo caboclo, né, mais voltado para essa questão, né, de identidade não aldeada, ou pardo indígena, enfim, né, porque a gente não tem o vínculo com a etnia para se afirmar como sendo indígenas. E vão ter pessoas que buscam a retomada indígena. Ao meu ver, ambos são válidos, ambos são certos, tá? Mas a retomada, pelo menos ao meu ver, assim, ela tem que ser compreendida como um investimento a longo prazo. Por que eu falo isso? Porque você retomar, você está retomando uma etnia, cara, né? Então, tipo assim, é um vínculo com o povo que você descende. Então, o que vai determinar que você vai ser reconhecido como indígena é a socialização que você vai ter com aquele povo. Então, assim, você vai conviver com aquela comunidade, você vai se socializar com aquela comunidade, você vai participar dos ritos e das transições culturais, né? Você vai estudar uma língua materna, caso o povo tenha uma língua materna, né? Você vai buscar ter reconhecimento das lideranças. Então, é um processo, cara, que você vai ter ele para a vida inteira. A galera gosta de falar que a retomada é como se fosse uma jornada espiritual, porque é mesmo, sabe? É muito bonito você olhar para esse ponto. Então, assim, tem gente que faz a retomada, tipo, 20, 30 anos e ainda assim não é percebido como indígena pela comunidade, você entende? Porque sempre vai ter aquele estigma, né? Você é descendente, você veio de fora. E eu acho que você, melhor do que eu e melhor do que ninguém, sabe o que eu tô falando, né? As etnias que a gente descende, cara, elas dificilmente assim enxergam a gente como semelhantes, né? A verdade é essa. Mesmo que tenha pouca coisa que separe a gente. E isso acontece até mesmo com pessoas negras. Eu não sei se você já viu aquele caso dos aguçás, aquela etnia africana de retornados, que eles saíram do Brasil e voltaram para o continente africano. São pretos e étnicos, mas eles não são percebidos como africanos, no território materno deles, né? Então, assim, eles comemoram a festa do Senhor do Bonfim, por exemplo, comemoram tradições brasileiras, mantêm o idioma português, mas, assim, cabe muito esse debate, né? O que eles são? Porque perderam o vínculo lá atrás pela tragédia da escravidão, né? Infelizmente aconteceu, né? Mas também não conseguiram, ainda hoje, não tem esse reconhecimento, né? 2, 3 séculos depois, né? Ainda hoje, infelizmente, não tem. Então, é isso, assim, né? Tá tendo essa questão, né? De um lado a gente tem a galera que está se declarando como cabocla, de outro tem a galera que prefere ir para retomada, tem galera que está nos dois, tá? Tem galera que se declara cabocla e está em retomada, sabe? Eu, em particular, eu busco, sim, né? Conhecer as minhas origens étnicas, tenho um pouco, assim, de contato com o povo que eu descendo pelo lado paterno, né? Apesar de que, por ser um povo de etnogênese, eles também estão em contexto de retomando língua, cultura, fala. Mas pelo lado da minha mãe, eu ainda não tenho informação, sabe? As pessoas mais velhas da minha família morreram, né? Infelizmente, assim, não tenho tanta informação. Por ser de Minas e por vir ali da região próxima à Serra da Canastra, eu especulo que tem ligação com alguns povos ali daquela região, né?
povo Puri, talvez, Boromkrem, Krenak, Pataxó, enfim. Pode ser que tenha alguma coisa, mas ainda não sei. É isso. Muito bom te ouvir, amigo. Eu pensei em algumas coisas, vou fazer uns comentários rápidos aqui. Pode Quando você fazer, pode ficar falou à vontade. do mameluco, eu lembro que esse termo em São Paulo, no meu contexto, São Paulo é enorme, né? É importante falar isso. Mas dentro do meu contexto era um termo utilizado para ofender, para zoar, né? Então já carrega essa coisa aí do xingamento em São É, Paulo, né? Que você conectou essa história aqui do Centro-Sul, enfim, Sudeste. E outra coisa que eu ia falar, quando você falou também da sim. terminologia do caboclo, que seria esse indígena que é encontrado do mato e ele já está fora, meio que fora da etnia, me lembrou como Uhum, essa divisão de entre os africanos que estavam assimilados à cultura também foram criando os nomes, né? Então, os africanos que já eram assimilados ou nascidos aqui no Brasil eram chamados de crioulos. uhum, E enquanto os que vinham de fora e eles ainda não falavam português, ainda não eram, não tinham sido catequizados, eram chamados de boçais, sabe? Então, esses termos também foram criados para falar dos povos africanos. E eu acho muito interessante, porque o termo crioulo, ele foi usado para falar isso, né? Para falar desse africano que já estava completamente desconectado da etnia original dele e completamente assimilado à cultura brasileira, mas também passou a ser utilizado para falar de mulatos, também passou a ser utilizado para falar desses mestiços, né? Então, como essas histórias elas se cruzam e são semelhantes. Só que eu acredito que o termo total, crioulo ele total. não foi tão para frente quanto o termo caboclo Total. foi, e ainda é popular no Pará, né? O termo caboclo é forte e tal. E por vezes isso pode não ser tão consciente do apagamento indígena, né? Isso ocorre, mas às Sim, vezes tem um exatamente. reconhecimento da importância da herança indígena, né, para esses caboclos, as festas. Eu vejo muito Pará dentro desse contexto, assim, né, de enaltecer a Sim, total, cultura, a total. comida, a música. Então eu acho muito Parar em interessante como isso Amazonas, ficou. né, assim, é o forte da cultura cabocla, sabe? O norte como um todo. Sim, Mas ali, a nível de impacto cultural, é muito forte. e a gente não tem cultura crioula, por exemplo, né? Mas assim, quando você olha para o Pará, você tem a cultura cabocla ali, né? Então, isso ficou realmente com essa força ali, né? Do termo, enfim, tudo mais. Aí agora a gente vai para a próxima pergunta, que vai dar continuidade de algo que você já começou a falar. Que é qual que você vê que é o maior problema que hoje em dia os descendentes de indígenas enfrentam hoje no Brasil? E aí você pode falar também dos indígenas, né, que estão na etnia e tal, mas eu queria muito que você focasse nessas pessoas que estão Total. desconectadas de suas etnias, por favor. Cara, falando especificamente de pessoas caboclas, né, que seriam lidas ali como pardas atualmente, né, parda indígena, enfim. E aqui eu gostaria de fazer uma abrangência geral, não só para pessoas que têm o perfil que eu tenho, mas para pessoas caboclas, assim, que vão ter a pele mais clara ou mais escura, que vão ter cabelo cacheado ou crespo, ou ainda outras texturas de cabelo, enfim. Que são traços, né, a gente entende que isso impacta demais a leitura social. Cara, sem sombra de dúvidas, binarismo racial acaba contando muito nessa questão. Mas fazendo um link com o binarismo racial, eu diria que estruturalmente o apagamento da memória indígena também assim, mas por vezes estruturais também gera um impacto muito grande. Porque o que acontece? Eu diria que o maior trunfo que a gente tem assim a nível de colonização foi que a assimilação indígena foi tão forte no Brasil que a gente simplesmente aceita que os povos indígenas foram apagados assim e simplesmente não para pensar nisso, sabe? Não para pensar nisso. Às vezes a gente nunca para pensar que se a gente tem uma ascendência indígena na família, a gente não sabe nada dos nossos ancestrais, sabe? A gente não tem esse conhecimento. A gente sabe talvez uma coisa que chega na nossa orelha porque um parente ou outro contou, né? E por que eu falo isso? Porque, cara, já daqui a pouco a gente vai entrar muito naquela questão do Estatuto da Igualdade Racial, tudo. Apesar de que eu não vou me adentrar tanto nesse meio. Mas assim, eu já ouvi de pessoas que defendem essa narrativa, que no Brasil só existe em preto e branco, falar pra gente o seguinte, indígena virou folclore no Brasil, né? Eu acho ridículo vocês estarem fazendo isso, vocês estão usando termos para talvez tentar escapar
da brancura, entre aspas, sabe? Porque existe aquela questão que a galera olha pra gente, sabe, e interpreta a gente como se a gente fosse branco encardido, né? Porque aquela coisa, eles veem que você tem a pele escura, eles veem que você tem o cabelo liso, eles veem que você não se enquadra nem como branco, nem como negro. Mas assim, de novo, o apagamento indígena é tão forte que nem mesmo a galera que está na antropologia percebe isso, sabe? Então, conta muito essa questão, né? Uma outra questão também, igual eu tinha falado no tópico anterior, que é o fato da gente não ter um consenso sobre questão racial. Atrapalha demais, porque como que a gente vai bater de frente com esse binário se a gente não sabe definir o que a gente é? E por vezes essa dúvida vem até de próprios setores ou pessoas ligadas ao movimento indígena. Tipo, a galera fala, indígena não tem cara. De fato, porque o que delimita a identidade indígena é o vínculo que você vai ter com aquele povo, né? A socialização, reconhecimento que você vai ter das lideranças, né? Porém, não significa dizer que não existem traços fenotípicos e marcadores raciais que vieram dos povos daqui, que são oriundos dos povos daqui. Tem, e não só tem, como eles marcam profundamente a nossa genética, sabe? São traços materiais, você veio até isso na prova, na prática, né? O Léo, assim, o Léo Rocha ele usa um argumento que eu acho sensacional, que ele fala o seguinte, cara, é só ir lá no Pará, na Amazônia, e ver qualquer pessoa que está andando na rua, e realmente, sabe? Realmente. E não só tem, como muito do preconceito que existe, assim, da xenofobia que existe nessas regiões, né, nas regiões de Cerrado, dos sertões nordestinos, e nas regiões amazônicas, que são regiões de maioria indígena e ancestralidade, vem justamente do estigma racial que a gente tem ali pela herança indígena. Existe um estigma racial muito forte de assimilar o indígena à selvageria, sabe? Então, por exemplo, a galera tende a achar ainda hoje que a região norte é só mato, sabe? Que não tem cultura, você está entendendo? Existe essa ideia no imaginário popular até hoje, sabe? Tem um desenho, por exemplo, que chama South Park, você já deve ter visto esse desenho, sabe? É muito bobagento. Tem um episódio que eles vão descer de avião e eles descem na Amazônia, aqui no Brasil. Eles estão andando em fila indiana e vem uma sucuri e começa a engolir cada um dos personagens, sabe? Ou seja, é uma ideia esdrúxula que a galera tem, né? E tem uma outra coisa também que a galera coloca muito aquela pecha de achar que o indígena é besta, que ele é idiota, sabe? Que ele é bobo, que ele é incapaz de prover e gerir as próprias decisões dele. Isso é tão enraizado no imaginário popular que até no início da década de 80, e aqui eu estou falando de ditadura militar lá atrás, os povos indígenas eles dependiam do Estado até para fazer uma compra no supermercado. Porque, de novo, por causa do racismo estrutural que atinge a população indígena, eles são vistos como incapazes, sabe? De gerir, sabe? De ter autossuficiência, né? Tanto que até hoje você pode ver que termos como programa de índio é feito para desmerecer algum tipo de movimento, sabe? Como se fosse algo inferior, como se fosse algo ruim, algo que não fosse valer de nada. Então isso é muito presente no imaginário popular. E abarca também na xenofobia, para além da questão dos povos assim, de origem indígena, sabe? De assimilar esses povos à selvageria. Tem um filme, você já deve ter visto, que se chama A Hora da Estrela. Já viu? Clarice Lispector conta a história da Macabeia. Não. O que acontece? Macabeia, cara, é sensacional. Ela é uma migrante, tá? Nordestina. E ela migra para São Paulo para trabalhar em um escritório de datilografia. E assim, a forma que a Macabeia é descrita, e olha que interessante, ela é uma menina branca, de pele branca, mas os traços, os fenótipos dela são totalmente indígenas, sabe? E assim, o filme inteiro tece comentários pejorativos sobre a aparência dela. Logo no início eles falam, nossa, parece um maracujá de gaveta, sabe? E o filme retrata o comportamento dela justamente nessa questão, tratando ela como uma personagem boba, inocente, sabe? Eles perguntam a ela, o que você gosta? Sei lá, ela fala, eu gosto de cachorro quente, eu gosto de Coca-Cola. Tipo, a personalidade dela é resumida nisso. Você entende? Então, a ausência da gente não ter um debate racial implica na gente não conseguir debater racismo na nossa perspectiva. Você entende? Porque se indígena não tem cara, se não tem raça, por que a gente vai usar de trunfo, de escudo, sabe, pra gente bater de frente com as agressões que a gente sofre? E, sabe, isso é muito doloroso.
volta lá atrás na conversa que a gente teve aqui mesmo na live, aquele menino que eu falei que era indígena, que foi agredido, cara, ele falou isso no relato no Facebook, porque não teve ninguém que amparou ele naquele momento, sabe? Isso, assim, é uma coisa muito dolorosa, né? Então, por exemplo, uma das coisas assim, que mudaram muito a minha percepção foi quando eu fui para Foz do Iguaçu pela primeira vez. Você já foi lá, não já? Ali tem a ponte da amizade. Quando você vai pro Paraguai e depois você vai para a Argentina, cara, a discrepância que você vê ali é uma coisa muito louca, porque o que, que acontece? A Argentina, ela teve um processo de eugenia muito forte, foi embranquecimento mesmo. Não foi igual ao do Brasil. Ali, cara, eles colocaram a população preta, parda e indígena basicamente assim, na linha de frente da Guerra do Paraguai, para morrer mesmo, sabe? E incentivaram em peso a vida de imigrantes europeus, né? Enfim. Então lá, a população de origem negra, tanto a população preta quanto a população mulata também, e a população de origem indígena foi muito apagada. Mas quando você vai para o Paraguai, cara, você vê que tem uma população de origem indígena muito forte lá, muito expressiva, mas é muito marginalizada. Você anda naquele centro comercial ali de Cidade do Leste, cara, mano, você vê que eles vivem ali da forma mais subalterna possível. Eles vendem meia ali, é capa de celular, é pau de selfie, sabe? Então, assim, não tem um debate racial que chega naquelas pessoas para falar, olha, amigo, você está nessa situação de marginalidade, mas não é só por questão de classe, não é por questão social, não. É porque existe uma questão racial muito forte que corrobora para você estar nessa situação. Sabe? Não tem um debate. Então, assim, é muito complicado. Né? A galera tende a achar que quando a gente fala de raça, na perspectiva indígena, a gente está querendo falar que só é indígena que tem fenótipo. Cara, isso é uma bobagem. É idiota você pensar desse jeito. Cara, tem indígena branco, tem indígena preto. Tem um amigo meu, não sei se ele está na live, ele é do Nordeste, inclusive, o nome dele é Gabriel. Ele é preto, retinto, tetapuia, indígena. E para mim é um prazer imenso estar conversando com ele, trocar experiência com ele. Tem indígena, cara, que é mulato, pô, sabe? Da nossa cor, assim, de cabelo crespo. Inclusive tem um que é do povo Pataxó, que é bem famoso, inclusive. Ele tem esses traços, sabe? O povo Pataxó, ali na região de Couro Vermelho, eles se miscigenaram muito com pessoas negras, sabe? E pessoas pardas negras também, né? Cara, você vai ali em território Funiô, você acha indígena ali que é praticamente branco, sabe? Você vai em território Caigangue, lá em Santa Catarina, você vai achar indígena branco. Quantos e quantos amigos meus, assim, de pele mais clara que eu tenho, que são indígenas, sabe? Para mim é uma honra poder sentar e trocar experiência com essa galera. Então, não é raça que vai oferir, galera, a identidade indígena. Não é. A galera precisa tirar isso da cabeça. Isso é um estigma muito pejorativo, é um estigma de purismo que a gente tem. Purismo, na verdade, é você achar que o indígena ele só é indígena se ele estiver na floresta, se ele estiver pelado, se ele estiver falando a língua materna. Né? A sociedade não aceita que ele esteja ocupando uma cadeira no mercado acadêmico, no mercado trabalhista, no mercado científico. Você entende? A galera não aceita isso. Né? E isso assim, acontece até na mídia. Né? Até pouco tempo atrás, o governo Bolsonaro fez uma live, nossa, porque o índio está virando um ser humano, olha o termo que ele usou, o índio está virando um ser humano cada vez mais parecido com a gente. Sabe? Então, assim, você entende, né? Não é pra gente delimitar quem é indígena, não, mas é pra gente falar de racismo, galera. E racismo anti-indígena pega demais. Pega demais. Você pega ali nos anos 90, pesquisa uma hora depois sobre o assassinato do indígena Galdino. Se eu não me engano, aconteceu, acho que foi em São Paulo, Brasília, não sei. Cara, atearam fogo no indígena vivo. Você tem noção do que é isso? Você jogar álcool numa pessoa viva, dormindo e atear fogo nela? Foi em São Paulo, pois é. E não tem debate racial que fala que isso é racismo, você entende? Porque o conceito de racismo anti-indígena também está muito ligado a você ter preconceito com a pessoa pela etnia dela, sabe? Não é ali um link específico contra a raça, você entende? Então, assim, eu acho que precisa aprofundar mais nesse ponto. Não é pra gente delimitar quem é indígena ou não, isso não faz sentido. Mas é pra gente falar de racismo, pra gente falar de preconceito. A gente viu essa semana, né? O caso daquela menina, a Amanda Araújo, eu fiz um post, você fez um post, Léo fez um vídeo maravilhoso falando sobre o tema. Cara, é uma menina que tem praticamente os mesmos traços que eu tenho, e assim, foi negada numa banca de cotas, sabe? E, cara, imagina o constrangimento dela, né? Ela é de São Gabriel da Cachoeira, um município onde a maior parte da população é de origem indígena.
E ela foi prestar vestibular lá para a UFRJ. Ou seja, ela atravessou o país inteiro, cara. Isso não é brincadeira, sabe? Para chegar lá, ter em primeira mão assim um indeferimento na primeira avaliação, ela entra com recurso novamente e é indeferida. Né? E ela tinha passado, ela tinha atingido nota de corte para o curso de Direito. Né? Então, assim, para essas pessoas, cara, sabe, que vêm de regiões de interior amazônico, né? Cara, você adentrar em uma universidade pública é muitas das vezes uma chance de você mudar de vida. Existe essa ideia, para quem nasceu fora do eixo sul-sudeste, que sucesso para você é sinônimo de você ir embora. É sinônimo de você deixar para trás a sua família, tudo. Eu não sei se você lembra, lá no começo dos anos 2000, tinha aquele quadro no programa do Gugu, De Volta para Minha Terra. O que ele fazia? Ele pegava pessoas de origem nordestina, né? Aqui na Grande São Paulo, né, ele levava para lá. Mas por quê? Porque sinônimo para essas pessoas, né, sucesso para essas pessoas era sinônimo de ir embora. E eram pessoas majoritariamente não brancas. E se você fosse reparar no fenótipo delas, eram pessoas ali de forte origem indígena. Você tinha pessoas negras também, tinha pessoas mulatas também, mas muitas eram pessoas de origem indígena, sabe? Então, esse é o ponto que a gente precisa falar, né? A gente acaba não tendo força para discutir o peso do racismo e o peso que ele decai em cima da gente. E isso é uma urgência muito grande, sabe? É uma urgência muito grande, a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar justamente para a gente abordar também diversidade no nosso meio. Por exemplo, cara, eu estava no meu trabalho esses dias, né? E eu estava ali na porta, no intervalo do expediente, passou ali um indígena, acho que é da etnia Carajé ou Chavante, não sei. Cara, ele tinha a pele retinta, o cabelo mais liso que o meu, e o fenótipo dele era assim, era o fenótipo total ali da galera do tronco macrogê, sabe? Então, assim, eu perto dele já sou uma pessoa muito mais clara, assim, entende? É como se fosse comparar você com o preto retinto. Então, cara, se o debate racial não está chegando para mim, que debate que chega nele? Que debate que chega nele? É uma situação, ô Bia, que isso gerou até polêmica. Por exemplo, tem um RU aqui no UFG da minha cidade e eles não tinham condição de comprar comida. E eles dependiam só da alimentação que vinha do RU. E o Estado não estava mandando verba para a UFG nesse período, sabe? O piso da UFG, cara, não estava cumprindo a verba para alimentação, saca? Então, assim, você consegue perceber o tanto que é difícil, velho? Eles vão no supermercado, depois de estar andando ali, você parar numa outra fileira, assim, você vê segurança, olhando eles de longe, assim, sabe? De rabo de olho. Né? Tipo assim, ó, ele tá ali, mas eu tô olhando ele aqui. Você entende? Então, assim, aconteceu um caso que esse pra mim foi o mais pesado que eu já vi. Aqui na minha cidade tem um parque, né? Que fica em um rio, a gente costuma chamar de Carioca. Enfim, né? É só um nome assim que deram. E ali, um desses indígenas, ele foi acusado falsamente de roubar um celular ali. Olha a situação, ele era uma pessoa mais racializada que eu, tinha a pele mais escura que eu, mas tinha os traços que eu tenho. Só que ele não falava português direito, ele falava só a língua materna. E não tinha ninguém para defender ele lá. Juntaram 15 caras para bater nele. Olha a situação, pensa. Imagina que tem 5 caras na sua frente, 5 caras atrás de você, sabe? Somada isso agora, pensa que tem 4 caras na sua direita e 5 caras na sua esquerda, todo mundo te cercando para te bater, te jogar no chão, te dando pontapé. Sabe quantas pessoas falaram sobre racismo nesse dia? 0, nenhuma. O caso dele foi reportado para a aldeia, não foi tratado como unanimidade aqui na cidade. Os núcleos estudantis, a UFG não fez nenhuma nota, cara. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, cara, é uma urgência pra gente debater racismo, velho. Não é pra gente delimitar quem é indígena ou não. E as pessoas precisam entender isso, sabe? Eu entendo, assim, às vezes a galera fica meio bolada quando a gente fala de fenótipo indígena, porque rola um outro preconceito também que é muito da invalidação étnica. É tipo assim, são pessoas, vamos supor, por exemplo, um indígena tem cabelo crespo, a galera vai invalidar a identidade dele. Ah, índio de cabelo crespo eu nunca vi. É um preconceito também. Mas o debate racial ajudaria a gente a debater. Porque é para a gente debater a diversidade também. Poxa, se não tem debate que chega em mim que tem cabelo liso, que debate que vai chegar no indígena que tem cabelo crespo então, caralho? Sabe? Não,
A gente precisa ter isso em mente, sabe? Ser incisivo nesse ponto. E eu acho que é isso, assim. O que mais atrapalha o movimento indígena hoje, o movimento de pessoas caboclas hoje, é binarismo racial, e só mata binarismo racial, cara, essa ausência de debate racial. Um complementa o outro. Tem que ter. A gente não vai bater de frente com o binarismo racial enquanto a gente não tiver um debate racial mais amplo na perspectiva indígena, sabe? A partir do momento que a gente tem esses debates, a gente consegue contemplar não só as pessoas caboclas, mas as pessoas pardas em geral também, né? Que se enxergam mais na partitude, que vão se enxergar mais, sei lá, às vezes como caboclas, até como negras também, de uma certa forma, né? E é isso, né? Falar de Amigo, identidade indígena é falar de diversidade. nossa senhora, você mandou muito bem. Foi muito bom te ouvir. Já faltam 10 minutos pra gente acabar a live, né? Você falou que você vai ter um compromisso depois, então não vai dar pra gente estender muito. Então eu vou ter... As pessoas estão perguntando muitas coisas aqui, mas eu queria muito fazer uma pergunta pro Lucas, gente. A última pergunta aqui. Que eu queria falar sobre a questão da unidade política, né? Eu estava tendo uma conversa com o meu amigo, o Mano Brown. A gente teve a oportunidade de conversar sobre essa questão e ele me indagou no sentido de falar que ele não via uma unidade entre pessoas multirraciais, que ele não via isso acontecer. E que para ele encontrou mais esse, por mais que ele se veja como mulato, ele encontrou mais essa unidade junto a pessoas negras ali, né? No que ele chama de negritude, mesmo se vendo como mulato e se afirmando enquanto mulato. E aquele dia ele abriu uma janela assim de pensamentos dentro da minha cabeça. E eu acredito que as questões das pessoas mestiças em geral, elas sempre vão ser cruzadas, né? Elas sempre vão ser atravessadas por diversos fatores. Acho que as questões brasileiras tendem Total. a isso. Então, até quando você fala, né, de que o movimento indígena foca muito em falar que indígena não tem cara, mas precisamos falar também que essa cara de indígena, ela gera um tipo de preconceito na sociedade, a gente precisa também falar sobre isso. Acho que é entender que uma coisa não exclui a outra, né? E aí, dentro Sim, não desse pensamento de unidade política, eu fico pensando que eu consigo me sentir em unidade política com pessoas pretas, né? Por parte da minha experiência, eu consigo sentir essa união, questões que se atravessam, questões em comum, mas eu também consigo me identificar muito com questão de pessoas caboclas, né? Porque acho que se atravessa muito por alguns fatores. Assim, um deles é essa questão do apagamento étnico total, né? Que é da nossa ascendência negra. A gente não sabe a etnia, a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. Então a gente tem um apagamento total ali dessa história, dessa origem. A gente tem uma dinâmica, para quem é mestiço com branco, eu tô falando aqui nesse momento, mas a gente tem uma dinâmica de ser descendente de um grupo que oprimiu e de um grupo que foi Sim. oprimido. Então tem esse cruzamento, ele interfere muito na forma como a gente se vê, como a gente convive com a família. Isso gera uma série de Muito, muito, muito. deslocamentos internos, né? Então eu acredito que a gente consegue se identificar a partir dessa questão. Sim, E total. toda essa ideia de resgatar, e toda essa ideia de perceber se a gente vai aderir ao binarismo, né? E ficar, não, mas vou falar que. Não, vou ficar do lado dos negros, vou falar que sou negro. Não, mas calma. Eu tô com negro e não tô me sentindo tão parte assim. Então, todos esses deslocamentos eu vi que é possível ter uma unidade entre pessoas caboclas e mulatas e mestiças também, dos três grupos, né? Porque tem muita gente que é mestiça dos três grupos e que isso atravessa toda a experiência da pessoa. Eu e você, nós somos mestiços dos três grupos, né? Eu já conversei com você Total, total. em off que eu tenho ascendência indígena da minha Sim, parte sim. paterna também. Só que o que influenciou mais a nossa vida, pela experiência material, foi do meu lado a experiência mulata e do seu lado a experiência cabocla, né? Total, E eu acredito muito sim. nessa união, assim, e eu não acho que essa união ela deva excluir Isso necessariamente aí, a total. união que você vai Não ter tem com os verdade. indígenas e que eu vou ter com os pretos, por exemplo, né? Então eu queria saber um pouco do Exatamente. que Também. você acha sobre isso. E aí eu vou abrir os comentários para as pessoas comentarem o que elas quiserem. E se você tiver um tempinho para responder, para ver, aí eu tô no seu vai, assim, quando você falar, Bi, preciso ir, aí a gente encerra, tá bom? Total, tranquilo, tranquilo. Então,
Eu acredito demais, sabe, numa união de pessoas mulatas e pessoas caboclas, sabe? Não só acredito, como defendo isso também, tá? Mas assim, olhando especificamente para pessoas caboclas, eu diria que é mais fácil essas mulatas conseguirem ter essa união entre eles primeiro do que os caboclos, sabe? Para depois a gente ter uma união conjunta. Porque o que acontece? No caso de pessoas que são mulatas, né, no caso que vêm de uma ascendência branca e negra, a questão racial para vocês é mais ali no limbo, na questão racial mesmo, sabe? E o nosso tem muito aquela questão da etnia, então bate muito naquela coisa. Vão ter pessoas que são caboclas, cara, que elas não vão querer saber de movimento caboclo. Elas falam, não, meu negócio é retomado, eu vou estar aqui, né, e pronto. Vão ter pessoas ainda que também vão se identificar mais como pardas, sabe? Mas enfim, a gente está no mesmo balaio. Mas eu acredito sim que no futuro isso pode ser possível. Eu acho que a internet, de uns 10 anos para cá, ela produziu uma cartilha de militância muito tóxica, sabe? Eu acho que a gente desaprendeu a sentar e conversar. Eu acho que é possível a gente ter diálogo sim, sabe? É coisa básica, a gente consegue se sentar, conversar, dialogar, compreender diferenças, sabe? Porque é uma coisa mínima, é uma coisa mínima. Eu não sei aonde que começou a ser um problema pra gente simplesmente não abranger diversidade a nível racial, cara. Eu não sei, sabe? Juro que eu tento compreender, assim. E pra mim é uma coisa muito triste, sabe? Porque, cara, eu defendo demais, eu sou igual você, eu sou muito partidário de movimento assim, que congregue, diálogo entre pessoas pretas, pardas, sabe? Tanto mulatas quanto caboclas, indígenas, sabe? Outros grupos também, pessoas amarelas, ciganas, inclusive, que são muito invisibilizadas também, para mim é extremamente importante, sabe? Mas hoje em dia parece que criou um faccionismo tão grande, um clubismo tão grande, que parece que é uma coisa assim que o ego não deixa a gente ir além, você entende? Tipo assim, quando a gente acha que vai conseguir, opa, vem uma polêmica aqui, todo mundo se ataca de novo. Mas olhando hoje, a nível de debate racial, o que eu posso dizer assim? Eu vejo que existe uma proximidade muito grande, sabe, entre pessoas caboclas e entre pessoas mulatas na internet, né? Eu acho que o Partitude faz isso muito bem. Eu acho que não só o Partitude, mas até o diálogo entre os nossos movimentos, sabe, ajuda muito isso, sabe, ajuda muito isso, até mesmo com pessoas que são de origem, mestiços de origem branca e negra, que se consideram negras também, né? Pode rolar esse link também, sabe? E eu vejo que existe uma proximidade também, menor um pouco, de pessoas indígenas aldeadas que compreendem a nossa questão e que apoiam também um debate racial. Falando de pessoas indígenas é muito complicado porque o que acontece? São mais de 300 povos e etnias e cada um com sua cosmovisão diferente, né? Então, assim, é muito difícil para a gente enxergar eles como se fosse, como se cada um tivesse uma visão específica, sabe? Mas eu acho que dá sim para a gente debater, sabe? Dá sim para a gente conversar. Por exemplo, teve uma polêmica esses dias, a galera ficou surpresa em saber que o Ailton Krenak, na verdade, ele não é um indígena aldeado. Ele é um caboclo, e ele é de retomada. Muita gente não sabe disso. Então, assim, o Daniel Munduruku também é, se eu não me engano. Eliane Potiguara também é, sabe? Então, assim, se a gente fosse conversar sobre essas questões, né? Eu acho que a gente conseguiria estender mais essa ponte entre o caboclo e o indígena. E a gente conseguiria também formar uma outra ponte, cara, pra gente conversar com o mulato e o negro, todo mundo junto. Você entende? Porque, por exemplo, as pessoas negras, elas têm a percepção de raça aqui no Ocidente. Se você for conversar com uma pessoa negra, por exemplo, que é de Angola, e que vem de etnia materna ali, ela vai falar, olha, cara, eu não me vejo como uma pessoa negra, eu sou Bakongo, eu sou Kikongo, né? Se você for lá na Nigéria, olha, eu sou Yorubá, né? Então, tem uma autora, eu não vou saber o sobrenome dela, mas eu acho que o nome dela é Chimamanda, não sei se você já ouviu falar dela. Ela é nigeriana. Ela foi no Roda Viva uma vez, até
trocou ideia ali com a Djanila Ribeiro, com a Carla Coutirene. E ela fala o seguinte, ela é, se eu não me engano, eu acho que ela é do povo Igbó, etnia Igbó, não sei ao certo. Igbó ou Fulani, não sei. E ela fala, cara, pra mim, na Nigéria, sempre foi claro que eu era Igbó. Eu só fui entender que eu era uma pessoa negra quando eu pisei aqui no Ocidente, quando eu fui para os Estados Unidos. Então isso marca pra gente uma profundidade muito grande, né? O Osaías respondeu aqui Ngozi. Eu acho que essa que é a etnia dela, né? Perfeito. Ô Perfeito. Lucas, Obrigado, o Osaías. pessoal mandou aqui uma Oi. pergunta. A primeira coisa é que o indígena que foi queimado, ele foi em Brasília. A galera Brasília, corrigiu aqui. justamente isso, foi em Brasília mesmo. Sim, é que em São Paulo botam fogo em tantas pessoas em vulnerabilidade que eu confundi. Na minha cabeça eu tinha uma memória como se fosse em São Paulo, né? Mas Sim. enfim. Muito triste. Voltando aqui às perguntas. Lucas, você costuma receber críticas de pessoas indígenas? Perguntaram aqui. Críticas de indígenas, cara, de indígenas aldeados não. Acredite se quiser. Sabe quem que me critica muito? A galera mais extremista de retomada. E aí eu acho que você também recebe esse tipo de crítica. Às vezes a crítica que você recebe não é especificamente das pessoas pretas. São de pessoas pardas que se declaram como negras, mas quando você cutuca ali o ego, a pessoa explode. É como se você estivesse atacando a personalidade dela, É porque sabe? eles têm medo de você tirar a retomada Sim, deles, né? Tipo, ah, não, sim. minha retomada. Uma coisa meio assim. Mas e eles não entendem que isso não tem nada a ver, que isso não tem nada a ver. Você pode se declarar como uma pessoa cabocla e estar em retomada do mesmo jeito, sabe? Você pode se entender porque é uma percepção que está mais no campo racial também, sabe? Então, assim, a galera às vezes pensa que você está, sei lá, fortalecendo o apagamento indígena. Cara, quem sou eu para fortalecer o apagamento indígena? Desculpa, eu sou um cara. Eu sou um fudido que ganha um salário mínimo, que mora no interior de Goiás. Que poder tenho eu? Que poder tenho eu para fortalecer o apagamento indígena? Você sabe quem está fortalecendo o pagamento indígena? Olha lá para Brasília, olha para o Estado, olha para quem está na Ambev, olha para os setores agropecuaristas. Essa galera sim. A gente aqui não. A gente está dando luz a um debate que precisa ser feito. A um debate que pelo menos há 5 séculos vem sendo jogado para debaixo do tapete. Né? Então, assim, é muito importante a galera entender isso. Né? Esses dias mesmo, cara, eu fiz, no post até que eu fiz, falando da questão da Amanda, cara, veio uma menina de retomada, essa menina me descabelou tanto e falou tanta coisa pra mim, lá, sabe? Só que eu fui ver a área de retomada, sabe? E eu quase baixei a Jojo todinho na hora, falei pra ela, Denise, sai da live, filha, sabe? Porque, tipo assim, a pessoa não percebe que ela é tão peida na farofa quanto eu, sabe? A gente aqui é farinha do mesmo saco, sabe? Fora da retomada dela, bota eu e ela na rua, o povo vai apontar o dedo na nossa cara e vai falar, lá os índios andando na rua ali, ó. Porque é o que acontece, sabe? Não tem porquê a galera achar que isso é um problema, cara, sabe? Eu não sou contra a retomada, o Léo não é contra a retomada, muito pelo contrário, a gente apoia, porque é importante até pra gente também, pra gente saber a nossa história, cara. Poxa, você acha que é fácil para mim eu ter crescido com o apagamento da minha família? Não é. A gente tem um trauma geracional muito forte, sabe? A primeira vez que eu fui ter noção disso, do que era apagamento em questão de família, foi quando eu estudei com uma menina que ela vinha de origem italiana muito forte. E eu era muito amigo dessa menina. A gente descia de volta da aula todo dia, assim, de volta do colégio. Ela falava para mim, a minha família, anualmente, o sobrenome dela era Batistella, sobrenome italiano, bem bonito, inclusive. E ela falava assim, porque a minha família lá em casa, a minha família veio pro Brasil e teve safra de café, não sei o que, sabe? E a gente anualmente faz encontro familiar, eu tenho parente que mora na Itália, eu tenho parente que mora no Luxemburgo, na Bélgica, e falou aquele monte de país do leste europeu, sabe? Aquele povo lá, tudo que fazia parte da antiga União Soviética. E eu parei assim, olhei e falei, cacete, viado. Eu não sei o nome da minha bisavó, sabe? Então, assim, a gente só tem um baque de realidade quando você conversa com uma pessoa branca que vem de uma origem europeia muito forte, velho.
E eu falo de origem europeia muito forte porque é o seguinte, pessoas brancas pobres no Brasil, elas também vêm de uma origem multirracial na grande maioria das vezes. E elas também vivenciam esse apagamento. Elas são brancas, obviamente, por leitura racial. Mas do ponto de vista étnico, elas também vêm desse não lugar na família, sabe? Converso aqui diretamente com pessoas que são brancas, mas que têm familiar indígena, cara, sabe? E que buscam ali, não para se afirmar como caboclas, não, elas se entendem como brancas, mas elas buscam ali retomar a história na família, sabe? Conhecer, saber, porque é uma luta digna também, elas têm esse direito, né? Tem esse direito, sim, também. Então é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não está aqui para atrapalhar, né? A gente está aqui para somar. A galera precisa entender isso, né? Assim como o movimento caboclo entre aspas, né? Difere muito pouco das narrativas de retomada, o Partitude difere muito pouco dos movimentos negros. E é muito pouco mesmo, cara. É uma vírgula, e a galera não percebe, você entende? Então, cara, as pessoas, assim, elas estão muito armadas, né? Estão muito armadas. A gente entende que a galera, às vezes, fala de um lugar que é muito dolorido, de agressividade racial muito forte, a gente entende isso, mas, cara, não tem por que a galera ter medo da gente, né? Nem porque, assim, a galera atacar a gente, assim. A gente tá aqui pra somar. A gente tá aqui pra somar. No fim do dia, todo mundo é não branco, né? No fim do dia, as questões que atravessam a gente são as mesmas, né? Aí aqui, ó, a Sara fez uma pergunta muito interessante, acho que pode ser a nossa última para a gente fechar. Depois que a gente responder, eu quero responder essa junto com você. Aí faz um fechamento, você pode falar o que você quiser e a gente encerra. A Sara falou assim: Lucas e Bia, vocês acham pertinente unificar a questão parda para que depois fortalecidos consigamos pensar em abrir esse guarda-chuva? Gente, eu vou responder isso de um ponto de vista mais sociológico, que é assim, para a gente criar certas políticas públicas, a gente precisa de generalização, né? Então, precisa de algum tipo de generalização para poder tornar viável, né? Então, por exemplo, as políticas, vou dar um exemplo meio polêmico nessa altura que a gente está do campeonato, mas políticas para mulheres, a gente define que as políticas para mulheres são para pessoas do sexo feminino, por exemplo. E aí, vamos supor, a gente tem os direitos das mães. São para todas as mulheres. Ah, mas tem mulher que não vai ser mãe, tem mulher que não tem útero, tem mulher que não sei. Não importa, é uma generalização. A gente sabe que tem situações diferentes dentro do grupo mulheres, tem situações que são muito específicas, mas para criar as políticas a gente precisa generalizar e generalizar a partir de um ponto de vista objetivo. Então, esse é o desafio que a gente tem dentro das questões raciais. Porque quando a gente fala de multirracialidade, o ponto de vista objetivo, ele é um pouco mais difícil. Então, ele precisa de um pouco mais de investigação. Quando o Estatuto da Igualdade Racial unifica pardos e pretos sobre o guarda-chuva negros, ele está buscando fazer essa generalização que é importante para as políticas. E, ao meu ver, o equívoco aqui, acho que não é nenhum equívoco, falando assim, da forma como eu vejo em linha do tempo, não é um equívoco, mas para mim foi uma fase e agora a gente precisa evoluir. Né? Porque eu entendo que esses grupos precisam estar unificados para as políticas, mas sob o guarda-chuva negros, a gente prejudica uma porcentagem muito grande que está dentro dos pardos. E os mais prejudicados hoje em dia são os descendentes de indígenas. Então a gente precisa, dentro dessa generalização, ter esses subestudos que precisam ser feitos principalmente de forma regional, porque como a gente falou aqui diversas vezes, a gente vai ter experiências diferentes desse pardo, seja ele o de descendência indígena ou o mulato, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste. A gente tem muita gente na universidade que é capaz de fazer esses estudos, de entender quem são os pardos de cada região, de fazer pesquisa empírica, né? Porque dentro da universidade, isso é até uma autocrítica, a gente faz muita pesquisa bibliográfica, de olhar o que os autores falaram, de ficar lendo autores, por vezes autores que nem são brasileiros, e ficar criando as políticas. Mas pesquisa empírica, fui na rua, fui no Amazonas, falei com os pardos lá, essa aqui. Isso tem muito, muito pouco. Gente, vocês não têm noção da escassez desse tipo de pesquisa. Então a gente precisa mobilizar os pesquisadores brasileiros de ir na rua e entender quem é o pardo de cada região para poder criar essas políticas. No Estatuto da Igualdade Racial, a gente vai ter essa unidade, porque precisa da unidade. Mas é igual os Estados Unidos, por exemplo. Não é à toa que é um país tão grande que tem
estados que têm uma certa independência, porque precisa. Porque tem muitas diferenças culturais. Então a gente também, a gente não adora se inspirar nos Estados Unidos, a gente podia se inspirar nesse sentido de que cada Sim, estado sim. vai pesquisar o seu pardo e vai entender quem que é o pardo da política ali, entendeu? Então, é como eu vejo essa questão e Lucas pode me complementar. Concordo totalmente, concordo totalmente. E é muito interessante, assim, porque falando especificamente da questão de pessoas caboclas, houve um debate há uns tempos atrás, até no meio indígena, assim, mais voltado para pessoas de retomadas, que era o seguinte: se eu não me engano, parece que as pessoas ali de origem indígena do norte, das regiões amazônicas, elas não enxergavam as pessoas dos sertões nordestinos da mesma forma. E, cara, realmente vai ter essas discrepâncias, as pessoas não vão te ver, sabe, da mesma forma, sabe? Então, assim, é que nem você falou, a gente precisa de mobilização para de mobilização assim para dialogar com as pessoas que hoje trabalham no campo de pesquisa científica no Brasil, principalmente nas universidades públicas, para que haja pesquisa acerca das pessoas pardas, sabe, de cada estado, né? Ver assim como que é a questão sociocultural e étnico-cultural de cada estado, né? Porque, por exemplo, eu vejo que essa questão assim do pardo negro, às vezes, ela é muito ali focada em uma região específica ali do Brasil, né? A gente vai pegar ali algumas regiões do Sudeste, ali pega um pouco ali do litoral baiano, mas, por exemplo, quando você entra para o interior da Bahia, já muda totalmente, porque o interior da Bahia é uma região muito cabocla. Tem uma ancestralidade indígena ali muito forte. A cultura ali é uma cultura de caboclo, de vaquejada, sabe? E quando você sobe ali mais ao norte do Nordeste, essa discrepância assim, ela muda ainda mais. Você ainda vai ter uma diversidade assim, que vai mudar muito as expressões caboclas. Quando você pega ali subindo da Paraíba para Pernambuco e pega dali o Ceará, você já tem outra realidade indígena. Agora, quando você atravessa o Piauí e vai para o Maranhão, já é outra coisa. Né? Maranhão, assim, Ceará está aqui, Ceará já é território Cariri. Maranhão já é território Guajajara, cara, já mudou tudo. Você entende? Você vem aqui para o centro-oeste, onde eu moro, principalmente aqui falando de Goiás, cara, a população de origem indígena aqui foi quase completamente assimilada. Os poucos povos que vivem aqui hoje indígenas, eles estão em contexto de etnogênese, né? Então, assim, olhar para essa população parda e constatar, e ouvir, realmente ouvir o que ela tem a dizer, né? Porque, cara, quando foi para ter o Estatuto da Igualdade Racial, realmente, a maior parte da população parda não foi ouvida ali, não foi contemplada, né? Não houve a contemplada. Não foi, não foi. E então, assim, e levar também a discussão para regiões que são mais distantes, sabe? Do Estado, até mais distantes assim, dessas políticas acadêmicas, né? Desses centros de pesquisa. Eu vejo que as pesquisas científicas elas têm muita dificuldade assim, de adentrar aqui no Cerrado, tem muita dificuldade assim, de adentrar, por exemplo, nas regiões pantaneiras ali do Mato Grosso do Sul, né? Por exemplo, tem estados ali que você vai ali na região norte, cara, por exemplo, você pega ali, tipo, sei lá, Roraima, Acre, a galera ali é uma galera pai de ancestralidade indígena, sabe? Mas é muito comum você ver galera ali que tem ancestralidade indígena que vem de fora, que vem da Venezuela, que vem do Peru, que vem do Equador, que tem mesmo. Teve uma pessoa aqui que comentou, deixa eu ver, foi a Zuca, tem caboclos em Salvador e Bahia também, e tem demais, cara. Salvador também é terra cabocla, já dizia Léo Rocha. Cara, Salvador, Bahia, inclusive, é bem interessante, porque tem um termo que eles usam lá que eles chamam de Cabo Verde. Eu não sei, eu acho que já não é tão usual assim quanto era no passado, mas é um termo bem interessante, tá? Contemplo bastante. E é isso, concordo totalmente com o que você falou. E, cara, um dos desafios que eu tenho assim, que eu falo é que para a população cabocla, né, pardos indígenas, assim, contexto de diáspora, eu acredito que eles devem começar a se entender também como um grupo político, para que a gente tenha essa mobilização. Não em contexto separatista, jamais. A gente não está querendo separar nem nada. Mas para a gente compreender que as nossas questões elas são diferentes da galera que é indígena, de fato, aldeada. E assim, a pessoa pode não gostar, tudo, mas, cara, é diferente, tá? É diferente, a gente precisa começar a entender isso. Não é para criar separatismo, tá, galera? Não é para criar separatismo,
mas para a gente se entender como diaspóricos, né? Como pessoas em diásporas. E para a gente conseguir fazer esse link também de mobilização, né? Para que a gente tenha unidade também, de uma certa forma, né? Para que a gente Sim, possa amigo. ficar, Eu acho muito né? importante isso, e nos próximos anos, assim, vou, de acordo com a disponibilidade, né, que a vida acadêmica ela é muito exigente com a gente, mas procurar fazer essa unificação das questões das pessoas que estão dentro desse grupo pardo, né, para a gente poder ser um grupo de uma pauta única ali, né, do que a gente vai defender, a gente conseguir se unir, porque a gente é muito heterogêneo, a gente vai ter uma diversidade muito grande de experiências, opiniões também muito diferentes, mas a gente precisa se organizar. Porque hoje em dia no Brasil, você se organizando, você consegue fazer tudo de Com tudo, né? certeza. Você tem um grupo organizado, enfim. Então é muito importante isso. Eu Sim, acho sim, é que é o justamente por isso. próximo passo que a gente precisa, né? Se unir, se mobilizar por uma causa única, independente se cada um vai ter uma opinião diferente ali, uma variação e tudo mais, né? O Léo até falou aqui que concordo, o grande porém é que fazer a pesquisa custa bem caro e o país investe pouco em ciência. Sim, ele tocou, né, no nosso calcanhar de Aquiles, que é essa questão de os Exatamente, pesquisadores exatamente. não conseguem se sustentar da pesquisa, mas acho que aqui a gente precisa falar da intenção, né, que eu vejo dentro das áreas acadêmicas, que as pessoas já chegam para pesquisar sobre o pardo. E o Léo, inclusive, é uma pessoa que, para mim, é exceção disso, né? Porque até onde eu estava acompanhando do doutorado dele, ele foi fazer pesquisa empírica, ele foi ouvir pessoas, né? Que é o principal que a gente precisa fazer. Mas a maioria já chega querendo defender uma ideologia, assim, e sem olhar muito para a experiência empírica. Já chega nessa. Eu tô fazendo uma autocrítica, tá, gente? Porque até então minha pesquisa foi muito baseada em bibliografia e a parte empírica foi pequena, né? E precisa ter mais. Então, a gente vai encontrar essas dificuldades, com certeza, mas acho que a gente precisa falar dessa intenção, de sair um pouco das ideias, né? Dos Estados Unidos, que a galera fica querendo impor, e a gente trazer essa intenção de, tá, vamos olhar a partir daqui o que a gente tem. Você olha ali, olha aqui, sabe, uma coisa mais ou menos assim, que é o que eu planejo fazer no meu doutorado também, né? Igual o Léo foi fazer isso no doutorado, no meu doutorado eu pretendo pesquisar a partir disso. Mas foi maravilhoso, gente. Nossa, eu amei essa live. Agora eu vou passar a fala. A gente até passou um pouquinho do tempo, que estava muito gostoso o papo. Mas eu Total, vou passar a fala para total. você, Lu, para você se despedir, para você falar o que você quiser, enfim. Pode falar. Galera, é isso, né? Eu acho que o que a gente tinha para falar aqui a gente já falou, né? Eu falei em alguns comentários aqui para ver o que a galera tá falando. A Lili Costa mandou: como podemos contribuir nesse movimento? Cara, eu acho que primeiro de tudo assim é a gente compreender que a gente não está aqui para separar, a gente está para somar. A gente está simplesmente trazendo assim um novo viés para contemplar a questão étnico-racial no Brasil. Tanto eu, tanto a Beatriz, tanto o Léo Rocha, sabe? Todo mundo aqui, não é o nosso intuito atacar movimento nenhum, né? A gente tem que começar a pensar por aí, né? E começar assim também a buscar, né? Tipo, se enxergar dessa forma mais política, entender assim que as nossas vivências são vivências políticas de fato e buscar também se organizar, principalmente no meio em que a gente está inserido, né? Hoje, assim, a minha principal dificuldade é em falar para os povos de Goiás, porque o que acontece? Aqui, em específico, a cultura indígena foi muito apagada. Eu sinto, às vezes, que é mais fácil falar sobre questões caboclas no norte e no nordeste. E com razão, com total razão, sabe? Mas aqui no centro-oeste, para mim, pelo menos para mim, assim, é um desafio, né? Eu não sei como que é para a galera que está aí no sudeste, né, em Minas, São Paulo. No sul também, cara, na região sul também. O sul é a trincheira, né, cara? É bem complicado. No sul, assim, até meus amigos que são indígenas, de origem indígena, ali de pele clara, eles falam que o preconceito ali é complicado. Mas, assim, então, bate muito nesse ponto da gente ter essa percepção e começar a focar nas regiões onde a gente está, né? E eu acho que ter núcleos também, né, que conversem entre si de região para região também é muito interessante, cara, a gente começar a pensar nisso. Por exemplo, pô, sei lá, eu tenho aqui um núcleo de pesquisa de identidades caboclas e pardas aqui em Goiás. Aí, pô, tem uma galera fazendo trampo lá no Mato Grosso, sabe? Tem uma galera aqui no Distrito Federal, tem uma galera em Minas, sabe? Proximidade aqui, vamos chegar, a gente cria um grupo, a gente conversa, né? Se tiver como, cara, a gente marca ali um lugar assim, tenta ir, né? Mandar liderança para ir, viajar, nem que seja de ônibus, né?
Porque, cara, começa assim, gente. Começa assim. O Ailton Krenak, naquele discurso sensacional que ele faz ali na Câmara dos Deputados, se não me engano, na Assembleia, no Senado, que ele passa o genipapo na cara. Antes disso, ele fala o seguinte: ó, o povo indígena tem que estar aqui com as penas assim, o parente tem que estar aqui, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby. O povo indígena não tem dinheiro para fazer pressão. E exatamente, a gente não tem dinheiro, galera. Né? Faz um link perfeito com o que o Léo falou, sabe? A gente não tem grana, a gente é fudido, né? A gente é pobre. Então, assim, começa aos poucos. O próprio movimento negro no Brasil começou dessa forma, galera, né? Chegou onde chegou, mas assim, não foi algo que surgiu, né, do dia para a noite. A Sueli Carneiro tem uma live dela que ela fala isso, né? Ela fala que o conceito de negro que a gente tem hoje no Brasil foi um projeto de engenharia social que a geração dela fez. E realmente foi. Realmente foi, galera. É um projeto de engenharia social que tem quase 40 anos. Né? Não pensa você que surgiu em 2010, não. Isso aí já vem, ó, desde lá da década de 80. Começou há muito tempo. Começou ali com a Abadias do Nascimento, vindo lá dos Estados Unidos, né? E você teve também toda uma geração de pensadores negros que contribuíram, né? Você teve o Monenga, você teve Lélia Gonzalez, né? Você teve a própria Celi Carneiro, você teve muitos nomes que contribuíram. E talvez no futuro, daqui a 20, 30 anos, né, eu possa ser um desses nomes, né? A Bia pode ser um desses nomes, né? Total. Esses dias uma amiga minha, sabe, ela é do mesmo povo que eu, ela chama Sueli. E a gente estava falando assim, sobre a questão de retomada indígena, sabe, aqui no município. E ela falou, cara, já pensou se você consegue criar um clã, né? Clã é tipo uma subdivisão, assim, de povo indígena que você vai ter. E aí você vira, nosso caso, assim, aqui na cidade. Eu falei, cara, né, assim, não é difícil de imaginar, né? Mas, assim, demandaria muito tempo. É uma luta, assim, que demanda muito tempo, mas, cara, pra mim, assim, é, é uma coisa, assim, que eu acho que pode acontecer no futuro e total, né? Eu acho que é um sonho, na verdade. É uma meta que a gente tem para o futuro, assim, unir essas realidades, sabe? Unir a realidade da aldeia com a realidade da retomada, com a realidade da diáspora, né? Totalmente assim. E ter diálogo, cara. Dialogar com galera preta, dialogar, cara, com galera parda. Né? Nesse último post que eu fiz da Amanda, Bia, o que eu achei, o que, cara, me agraciou demais foi ver gente preta compartilhando em peso, apoiando a postagem. Isso foi foda demais, cara. Indígena, cara, indígena chavante do Xingu, velho, liderança do Xingu compartilhando. Porque é um absurdo. A gente tem que pegar o absurdo e esfregar na cara da sociedade. Falar aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Esse absurdo, isso aqui é consequência da colonização, ó. Isso daqui é consequência do Estado. Porque o Estado, cara, ele não tem dificuldade nenhuma em mapear a gente branca. Você já reparou isso? O Estado mapeia a gente branca numa facilidade que eu fico impressionado. Nossa Deus, cara, como é bom ser branco, assim, ter uma ascendência europeia forte no Brasil. Você pode tirar a dupla nacionalidade, você pode ir para a Europa, você pode estudar fora do país, né? Agora a gente aqui não, cara, né? A gente aqui para disputar uma mísera vaga de cotas que vai ser disputada entre você e entre, sei lá, 4 mil alunos, né? Todo mundo com a sua cara, todo mundo se fudendo igual você, a gente passa pelo pior tipo de humilhação possível, né? Eu fiz até um comentário num meme que eu fiz esses dias, né? E eu falei, cara, é mais fácil você limpar bosta de elefante lá na Bélgica do que você entrar por cota aqui, você não acabou, meu irmão. Porque é mesmo, velho, é mesmo, sabe? É muito, cara, é muito mais fácil você ir trabalhar como trabalhador subalterno em Portugal, na Espanha, na Europa, do que você conseguir entrar numa universidade pública aqui com benefício do Estado. Você não vai conseguir, né? Em grande maior parte das vezes assim, a gente não consegue, né? Tamanho é um apagamento. Então eu acho que é isso, cara. A gente começa a ter essa consciência, sabe? Entender o lugar que a gente ocupa para que a gente tenha voz, para que a gente possa falar de fato, né? É isso. Nossa, amigo, foi muito bom receber você. Sério, gratidão por toda a fala que você fez, tudo que você trouxe. Acho que a gente tem que fazer um segundo round. Aí eu acho que dá pra fazer live de 3. Vou chamar o Léo também pra falar um pouco mais. Talvez mais de 1h30, sabe? Mais de 1 hora, tipo, aqui a gente fez quase 1h30, né? Então, assim, umas 2 horas pra gente falar sobre essas questões de forma profunda, porque, cara, é muito importante. Tudo que você trouxe, assim, é um debate muito silenciado ainda.
Então a gente Uhum. precisa muito. E a Ari falou aqui, né? Ah, vamos fazer um grupo da Paritude no WhatsApp. Gente, na sexta-feira, um spoiler para vocês, eu vou lançar uma imersão que vai ser de conexão da Paritude, né? Então, Uhum. assistam as lives todos os dias, porque todos os dias vai ser muito legal. E na sexta-feira a gente vai criar essa imersão de conexão e depois vai ter um grupo do WhatsApp para a gente poder conversar sobre as nossas questões, né? Porque eu falei para vocês ontem que desde que eu comecei a ficar mais conhecida na internet, o meu trabalho ele ficou muito em tentar provar que eu não estava contra o movimento negro, que eu não estava contra, né, Uhum. tudo que já foi feito, né? Então eu fiquei muito nessa batendo cabeça e que agora eu tô tentando me reconectar com o verdadeiro propósito do meu trabalho, que é a gente se unir, é a gente estar junto, a gente falar das nossas questões, a gente se fortalecer, a gente sair do sofrimento, sair da agonia, da angústia, contar nossas histórias sem ter alguém falando, mas você é tão claro, mas ai, o seu cabelo, nem, sabe? Então, esse era o propósito inicial e a gente tá em retomada do propósito inicial do Retomada. Partitude, né? Total, total. E então vai rolar sim, vai rolar o grupo da Conexão Partitude e vai rolar também o grupo no WhatsApp, né? Já aviso vocês. Então, Lucas, se despeça do pessoal pra gente poder finalizar, por favor. Galera falou, tô indo aqui, né? Tô indo como a brisa da noite, vou falar assim. E é isso, galera. Que Nyandevorossu abençoe todos vocês, tá? Nyandevorossu, pra quem não sabe, gente, é a divindade superior, assim, para alguns povos indígenas, tá? É o que Deus abençoe também vocês, sabe? Que os orixás iluminem, né? Abre os caminhos para vocês, independente, assim, de qual seja a crença que a gente tenha, né? E dizer que esse aqui é um espaço para todos, tá? É um espaço para todos. E é isso. Foi um prazer muito grande, cara, estar aqui. Espero poder estar aqui mais vezes, sabe? Espero, inclusive, que a gente possa trazer mais pessoas também, né? Tanto do Partitude, tanto pessoas assim que estão nessa questão mais voltada para a questão cabocla. Pessoas de retomada também, se quiserem vir, Muito cara, legal. conversar, assim, nossa, é Vou extremamente bem-vindo. trazer. Compartilhar também essas questões, né, de como que é, né? Tá ali, tudo. Uma outra coisa que eu acharia legal também, cara, tipo, pessoas de origem quilombola, pardas quilombolas também, seria muito interessante se a gente conseguisse Sim, ter esse vínculo, né? verdade. E é isso, gente, é isso, assim, né? Estamos despedindo aqui e é sobre. Então é Total. isso. Obrigada, Valeu a viu, pena. gente? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Lucas, pela presença. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijo. Beijo, tchau, galera. Tchau.